O sermão de hoje começa com uma pergunta. Vale a pena ler a Bíblia? E talvez você esteja pensando, mas perguntar isso para uma igreja, para cristãos, para pessoas que a gente pressupõe que sempre leem a Bíblia, é que, na verdade, essa pergunta e o próprio sermão derivaram de algo que eu li no Twitter, de um influenciador chamado Peter Jordan. Tem um canal no YouTube para nerds sobre filmes, histórias em quadrinhos, com mais de 13 milhões de inscritos. Então ele é bastante conhecido nesse mundo, né? E no Twitter tem quase 1 milhão de seguidores ali. E dias atrás ele fez essa pergunta, uma pergunta que eu considerei honesta, né? Sincera. Ele diz assim, escreveu assim, pergunta sincera, eu acredito em Deus, mas não tenho religião. Vale a pena ler a Bíblia? E eu fiquei pensando nisso. Aliás, eu não sei se o Peter algum dia vai assistir esse vídeo, né? Quem sabe? Mas a ideia, aquilo que eu me propus, foi justamente responder a pergunta desse cara que pelos vídeos parece gente boa, né? O Peter Jordan. Vale a pena ler a Bíblia? Se alguém perguntasse para você, você que é um cristão adventista do sétimo dia, amigo, eu creio em Deus, não tenho religião, mas você pode me responder, vale a pena ler a Bíblia? O que você diria? E eu passei alguns dias refletindo nessa pergunta. Se eu pudesse conversar pessoalmente com o Peter Jordan, o que eu diria para ele? Vale a pena ler a Bíblia? Primeiro eu comecei a refletir no seguinte, ele disse que crê em Deus. Eu pensei, qual Deus? Qual seria então o conceito de Deus para quem não lê a Bíblia? Há muitos conceitos de Deus. A pessoa pode desenvolver vários se ela não partir de uma autorrevelação de Deus. Concordam? Ao longo da história, várias culturas adoraram vários tipos de deuses. E muitas vezes deuses feitos à sua própria imagem. Pensa lá no panteão dos deuses gregos, que inclusive inspiram muitas histórias em quadrinhos, né? Zeus, Hera, Afrodite, Poseidon, geralmente são projeções da própria humanidade. Deuses irados, deuses adúlteros, deuses traidores, punitivos, vingativos. E eu mesmo poderia dizer de outros panteões aí de deuses, né? Qual o seu conceito de Deus quando você não parte de uma revelação do próprio Deus? Geralmente é uma projeção da própria humanidade. Falha, pecadora. Aí eles adicionam ali alguns poderes e viram uma divindade. O que é religião? Ele diz que não tem religião. Mas se ele crê em Deus, ele já tem algum tipo de religião, porque isso a gente chama de teísmo, né? Existe o ateísmo, que aí sim seria a negação de todo tipo de divindade ou de religião. Mas quando a pessoa diz que crê em Deus, ela já tem algum tipo de religião. Religião é aquele conceito que extrapola a ideia de denominação. Não pense agora em denominação religiosa. Católica, luterana, adventista, batista. Religião no sentido de ligação com o transcendente. Do religare, como alguns colocam, né? Que é religião? Tim Keller, que é um conhecido escritor protestante, ele diz que religião está estritamente relacionada à cosmovisão, a forma como você enxerga o mundo que o rodeia. Cosmovisão, ela geralmente responde àquelas questões essenciais, né? Qual o propósito da vida? Qual a origem da vida? Qual o destino da vida? E na visão desse autor, o Tim Keller, e de outros autores inclusive, né? Isso aí é religião. Religião não é simplesmente uma igreja, é uma cosmovisão. É uma forma de enxergar o mundo. Peter, por exemplo, enxerga o mundo com uma lente teísta. Ele diz, eu creio em Deus. Então ele tem uma lente, uma forma de ver o mundo, uma visão de mundo, uma cosmovisão, né? E aí nós temos que aprofundar um pouco mais essa questão, né? De onde o Peter tirou esse Deus em quem ele acredita ou diz acreditar? E se esse Deus em que ele acredita resolveu se comunicar com a humanidade? Já pensaram nisso? De que forma o Deus em quem ele acredita, que teria decidido se comunicar com a humanidade, teria se comunicado com a humanidade? Se Deus existe, e se ele é amor, como dizem os cristãos, os judeus, ele deveria ter tido alguma forma de se comunicar, não é verdade? Mesmo sendo um Deus transcendente.
E aqui eu me lembro de uma pequena história que eu li. Não, pequena história não, na verdade é um livro, né? Um livro com o título Flatland. Nada a ver com a teoria da Terra plana. Isso aí é outra história, né? O livro tem esse título, Terra plana, mas é a Terra dos planos. E o livro conta a seguinte parábola, que havia uma Terra, um planeta, em que todos os seres eram planos, bidimensionais. Só tinham comprimento e largura. Não tinham a mínima ideia do que fosse altura. Eles eram de 2 dimensões só. Aí um dia, chega àquele mundo uma esfera. E uma esfera é tridimensional, ok? Ela tem largura, comprimento, digamos assim, e altura. Ela é tridimensional. A esfera chega naquele mundo de planos bidimensionais e se apaixona por um quadrado. E agora? Como que ela conseguiria se comunicar com ele? Como que ela poderia descrever o que ela é para um ser que nada sabia da terceira dimensão? Ela resolve pousar no mundo dos planos. E quando a esfera pousa no mundo dos planos, o que o quadrado vê? Pensa um pouco. Não, ele não tinha ideia ainda do... Só se ela se esmagasse, né? Para virar um círculo. Mas não, ela pousou e tocou aquele planeta de planos. O que ele viu? Um ponto. Um ponto. Opa, apareceu um ponto aqui. Mas não era um ponto. Era uma esfera. E ela tentou se comunicar dizendo, olha, eu não sou um ponto, eu sou uma esfera. O que é uma esfera? E aí a esfera, apaixonada pelo quadrado, teve uma ideia. Eu vou pegá-lo no colo e vou erguê-lo para que ele possa ver o meu mundo. E quando ela ergue o quadrado, ele fica maluco, né? Ele pira. Ele é um mundo totalmente desconhecido para ele. Um mundo das 3 dimensões. Se nós pensarmos bem o que Deus fez em Jesus, e eu já estou adiantando um tópico aqui do sermão, daqui a pouco eu volto para ele, mas o que Deus fez em Jesus e com a Bíblia, nós cristãos cremos assim, foi justamente se limitar, digamos assim, né? Deus, ele é multidimensional, Deus está numa esfera que nós não compreendemos. Ele criou o universo, portanto ele transcende esse universo. Ele criou o tempo, ele criou o espaço, ele criou a matéria. O nosso Deus está além do nosso tempo, além do nosso espaço, além da matéria. Mas ele cria tudo isso e se coloca dentro de tudo isso. Esse Deus é maravilhoso. Ele vem para o nosso mundo. E Jesus é como se fosse aquela esfera pousando no mundo dos bidimensionais. Ele se limita, se torna humano para se comunicar, para abraçar, para amar e para ser compreendido tanto quanto possamos compreender Deus. Isso é Deus se revelando. Na Bíblia nós encontramos vários textos que falam dessa autorrevelação de Deus. Eu gosto de citar pelo menos 2 deles. Um que tem que ver com aquilo que os teólogos chamam de revelação natural, e o outro que é a chamada revelação especial de Deus. A revelação natural, nós encontramos, eu vou citar apenas o texto, Romanos 1, 19 e 20, lá Paulo diz assim, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder, quanto a sua divindade, se reconhecem desde a fundação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Essa é a revelação natural. Talvez por isso Peter seja um teísta. Porque ao olhar ao mundo, né, o que nos rodeia, contemplar uma flor, uma folha, um pássaro. Essa semana ainda conversávamos, né? A Débora e eu sobre alguns aspectos aí da biologia. E ela me falava sobre... Qual foi o assunto mesmo que a gente falou sobre a maravilha da criação essa semana? Eu falei sobre o coração. E sistema linfático, né? Coisas que nos maravilham, né? O funcionamento do sistema linfático, que não conta com uma bomba que é o coração. É por isso que depois eu falei do coração. Essa semana, a minha sobrinha, que é médica, mandou um artigo para a Vida e Saúde, que vai sair na edição de setembro, falando sobre o coração. É uma bomba elétrica. E ele funciona por etapas, não adianta ele só contrair. Ele tem que contrair uma parte primeiro, depois outra, e aí o impulso elétrico ele vai percorrendo o coração, mas ele tem que ser brecado num certo momento para que dê tempo de esvaziar aquela parte, depois ele é liberado, prossegue. Eu estou aqui falando de um jeito que os cardiologistas talvez vão achar que é muito simplório, mas é o que eu entendi. E achei maravilhoso. Que coisa fantástica. Qualquer probleminha já dá problemão às vezes, né? Arritmia e outras coisas mais, né? Uma bomba elétrica orgânica.
Quando você estuda esses órgãos, você não pode pensar que isso seja fruto de mutação aleatória, filtrado por seleção natural, como dizem os evolucionistas, né? Quando a gente pensa no cérebro humano, no DNA, na informação genética da qual dependemos para existir, numa célula. Gente, é bem o que Paulo diz, né? Quando você olha para a natureza, você vê as digitais do Criador. Você vê as impressões digitais do Criador. E por isso que Paulo diz, então, seguindo o texto, que aqueles que olham para isso e negam são indesculpáveis. É como se, como diz lá em Isaías, é como se um vaso recém-moldado pelo oleiro olhasse para ele e dissesse, ninguém me fez. Não tem sentido, né? Acabou de ser moldado ali pelo oleiro e nega o fato de ter sido moldado. Seres humanos, olhem-se no espelho e vocês verão evidências de sobra de que há um Criador. Essa é a revelação natural. Mesmo que você não leia a Bíblia, mesmo que você não tenha acesso a uma denominação religiosa, frequentemente as pessoas concluem, alguém fez. Eu li, ano passado, há 2 anos, não sei, algo que me deixou assim espantado. O ex-diretor do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, um cientista renomado, um astrônomo, ele foi à imprensa e declarou que ele acha que o universo foi criado num laboratório super avançado de uma raça alienígena. Olha só, como ele está perto da verdade. Até porque Deus também é um ET, né? Deus não é da Terra, então não dá para chamar... Não é o ET de Hollywood, lá, né, de anteninha cara verde, ou anteninhas. Mas Deus, ele é além da Terra. E foi ele que fez o universo. Mas como esse cientista não crê no Deus bíblico, e não consegue crer que o universo apareceu do nada, ele desenvolveu a ideia de que deve ter sido alguma raça alienígena super inteligente que criou o universo num laboratório. E aqui estamos nós. Por que laboratório? Porque é tudo tão bem controlado, tudo tão planejado, as leis, as constantes da física, né? Tudo tão bem planejado que não pode ter surgido do nada, sem um planejamento. E aí eles vêm com essa. Foram os ETs. E aí eu pergunto, mas quem criou esses ETs super avançados? E você vai chegar numa regressão infinita. Um criou o outro, criou outro. Não é mais fácil você adicionar o elemento Deus, o Criador, que criou tudo a partir do nada, com perfeição? Mas temos também a revelação especial. Quero convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 1, que diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias falou por meio de quem? Do Filho, de Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Deus falou, tem falado de muitas formas, por meio da astronomia, por meio da biologia, por meio da bioquímica, por meio da medicina. Deus tem falado de muitas formas. Quer um exemplo? Me ocorrem 2 agora aqui, só para a gente ficar com esses 2. O diretor do projeto Genoma, o Francis Collins, era um médico, cientista, renomado, sim. Dirigiu o projeto Genoma por 10 anos, com a missão de mapear o genoma humano, e conseguiram. Ele começa esse projeto como um ateu e termina como um crente. Não é interessante? Escreveu um livro com o título A Linguagem de Deus. Para ele, o DNA, o genoma humano, é uma das linguagens de Deus. Revela o Criador. Olha só que interessante. Ele não acreditava na Bíblia. Peter, olha só que interessante esse exemplo. Nós temos um cientista ateu que talvez tenha feito a mesma pergunta que o Peter fez, né? Mas vale a pena ler a Bíblia? Vale a pena ler a Bíblia? Ele não leu a Bíblia, mas encontrou a revelação de Deus no DNA. E depois passou a ler a Bíblia, porque hoje ele é um cristão. Não é interessante? Tem também o Anthony Flew, que já faleceu faz alguns anos, era tido como o maior, o mais importante, famoso filósofo ateu do século XX. E no fim da vida, já maduro, repensando suas ideias, ele resolveu analisar de perto os argumentos que apontam para a existência de Deus, como argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento moral e outros. Resultado? Ele termina seus dias como um cristão. Ele se converteu. E escreveu um último livro com o título
traduzido para o português, Um Ateu Garante, Deus Existe. É um livro fantástico, muito bom. Um Ateu Garante, Deus Existe. Vou ficar só com esses 2 exemplos. Poderia citar vários outros, né? De pessoas que não criam na Bíblia, não leram a Bíblia, mas Deus tem muitas maneiras, como diz Hebreus 1, né? Deus tem muitas maneiras de falar às pessoas, mas tem falado especialmente pelos profetas. Pelos profetas. Aí vem a próxima pergunta, que eu posso fazer e o Peter também poderá fazer, quem sabe. Mas a Bíblia é confiável? Ok, vamos caminhando aqui passo a passo. Eu não cheguei na Bíblia ainda, não cheguei à resposta para o Peter ainda. Eu estou analisando o fato de que existem evidências fora da Bíblia que apontam para uma divindade, que apontam para um Criador. Mas estou dizendo também que na Bíblia, Deus, esse Criador, se revelou de maneira muito especial, tanto é que nós chamamos a Bíblia de a revelação especial de Deus. A natureza revela Deus? Revela, mas também tem problemas, por causa do pecado. Existe também predadores na natureza. Existe também doença na natureza. Existe morte na natureza. Então, a pessoa pode concluir que existe Deus, mas é um Deus que não foi muito caprichoso. Ou um Deus que talvez seja até um pouco maldoso. Porque como ele pode aceitar essas coisas? Aí precisamos de uma revelação a mais, para entender por que existem coisas ruins no mundo bom, ou no mundo feito por um Deus bom. A Bíblia explica isso. A gente chama de o grande conflito. Mas vamos lá, a Bíblia é confiável? Será que eu posso entender que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro em que eu posso confiar? Eu poderia citar algumas coisas, como, por exemplo, as evidências da arqueologia. Eu acho estranho, porque as pessoas geralmente acreditam na história dos Césares de Roma, por exemplo. Eu vou dar um outro exemplo. Acreditam que a história de Alexandre o Grande é verdadeira. Só que a história de Alexandre o Grande começou a ser escrita 300 anos depois da morte dele. E ninguém se pergunta, será que não inventaram um monte de coisa? Será que não tem muita lenda misturada com fatos, né? Ninguém pergunta, todo mundo aceita. Ele existiu, ele fez o que fez. Ok. A história de Jesus, só para comparar, começou a ser escrita 30 anos, 20, 30 anos depois, no máximo. Tinha um monte de gente viva ainda, testemunhas oculares. Os próprios autores foram testemunhas oculares. João, Mateus, Marcos. Lucas conversou com um monte de gente que era testemunha ocular. Lucas fez um trabalho de jornalista, né? Entrevistou Maria, certamente, entrevistou Pedro, conversou com as testemunhas oculares e registrou um evangelho lindo, pensando com a mente grega. O evangelho de Lucas é pensando nos gregos, nos gentios. Mateus pensou nos judeus. Então ele mostra a linhagem de Jesus a partir de Adão. Essa semana estávamos lendo, né, Micael? A linhagem ali, a árvore genealógica de Jesus. Ele começa com José, retrocede até Adão. Para o judeu isso é importante. Lucas já tem uma outra abordagem. Os evangelhos se complementam, né? Com enfoques diferenciados. Então, a história de Jesus, ela é registrada bem precocemente. Muita gente ainda vivia. Aliás, se quisessem desmentir o cristianismo, seria muito fácil, né? Era só mostrar o corpo de Jesus na sepultura. Daqui a pouco eu volto a esse ponto da ressurreição. Mas era muito fácil desmentir tudo, porque Anás, Caifás estavam vivos. Os líderes judaicos e os romanos estavam vivos. Eles podiam desmentir tudo e dizer, olha, isso é besteira. Esse pessoal está doido, escrevendo essas coisas aí sobre esse Jesus que já está morto. Não puderam desmentir. Pelo contrário, o cristianismo se torna a religião preponderante, se alastra pelo império. Porque não era uma falácia, não era uma mentira, não era uma narrativa, era um fato. Eu posso mencionar aqui o Palácio de Davi, por exemplo. Durante algum tempo, os críticos da Bíblia diziam que Davi não tinha existido, era uma história inventada pelos judeus, e se tivesse existido, nunca foi rei. Talvez um líder de um bando lá, antigo. Pois é, neste momento estão escavando o Palácio do rei Davi, lá em Israel. Foi descoberto. As pragas do Egito não existiram, era uma lenda, estava só na Bíblia. Porque eles não aceitam a Bíblia como registro histórico, né? E poderiam. É um documento histórico. Não, as pragas não aconteceram, é demais para ser verdade. Até que encontraram um papiro egípcio de um sacerdote egípcio chamado Ipúver, em que ele faz uma oração ao deus egípcio Horus e reclama a esse deus de que algumas coisas estavam acontecendo lá no Egito. O Nilo virou sangue. Nós estamos sofrendo com feridas para o nosso corpo. O gado morre no pasto.
Onde é que estão essas coisas relatadas? No livro de Êxodo. E mais uma vez os críticos tiveram que silenciar, porque é uma evidência extra-bíblica. Ah, ok, mas pode ser até que os originais fossem confiáveis. Mas o que me garante que esse monte de cópia não permitiu que algumas falhas no texto fossem incorporadas, que alguém errasse ali um conceito, uma palavra, uma frase? Ah, boa pergunta, né? Porque os originais se perderam, mas graças a Deus existem milhares de cópias. Se uma cópia fosse queimada, tinha outras milhares. E foi uma outra forma que Deus encontrou de preservar a Bíblia, né? Muitas e muitas cópias. Mas será que não houve variações drásticas no texto? Até que em 1947 foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Lá em Qumran, né, perto do Mar Morto, ali naquela região muito seca, muito árida. E lá nas cavernas daquele local havia cântaros, jarros de argila, contendo pergaminhos, rolos de couro de cabra, que era o livro da época. Graças a Deus aquele local, graças a Deus não, graças ao dilúvio e às mudanças, né, climáticas depois do dilúvio, mas que bom que aquele local é muito seco e não tem vida. Se fosse no Brasil, esses pergaminhos se decomporiam rapidamente, mas lá não, foram preservados. E ali, entre aqueles documentos, havia textos bíblicos. O rolo de Isaías completo. Fragmentos de praticamente todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento. E dataram esses pergaminhos. E perceberam que eles eram de até 200 e poucos anos antes de Cristo. Tá aí, qual o problema? Ou qual é a vantagem disso? Enorme, porque até 1940 e pouco ali, quase 1950, a cópia mais antiga da Bíblia, que se eu não me engano era o Codex Vaticanus, tem esse nome não porque seja feito pelos padres, né, porque está lá no Museu do Vaticano, aí chama Codex, ou Códice Vaticanus. Esse manuscrito era de 900 anos depois de Cristo. Olha a diferença de tempo. Manuscrito do Mar Morto, 200 e poucos anos antes de Cristo. Ou seja, era um manuscrito bíblico mais de 1000 anos mais antigo do que a cópia mais antiga até então disponível. O que vocês acham que os pesquisadores foram fazer quando encontraram isso? Aqueles que sabiam ler hebraico e aramaico. Vamos comparar, né, os dois textos. O bem antigo com esse mais recente. Alguns ficaram na expectativa de que iam provar que estava tudo errado, ou que tinham errado um monte de coisa. Outros, os que já criam, judeus, protestantes, católicos, ficaram na expectativa pensando que agora teremos uma confirmação histórica de que o texto foi preservado. O que vocês acham que aconteceu? As igrejas acabaram, né? A Bíblia perdeu a sua relevância, foi desmascarada. O que vocês acham? Ainda vendemos Bíblias hoje em dia? É o livro mais vendido do mundo, né? É o mais lido de um planeta, até hoje. Por quê? Entre outras coisas, essa descoberta arqueológica, que muitos arqueólogos têm como a mais importante do século XX, provou que o texto bíblico foi preservado, miraculosamente. Amém? Hoje eu estava ouvindo o sermão de manhã e eu achei interessante o que o pastor falou. Amém pelo seu amém. Gente, o que é mais emocionante de pensar é o seguinte. Jesus lia ou não lia as Escrituras? Até na sinagoga ele leu algumas vezes. E Jesus se levantou para ler. Se ele lia as Escrituras, qual era o texto, qual era a versão que ele estava lendo naquele tempo? Os manuscritos do Mar Morto. E se Jesus, daqui a pouco eu vou chegar a esse ponto, calma Jordan, não cheguei lá ainda. E se Jesus, que é Deus, leu a Escritura e a autorizou, e essa Escritura está de acordo com a nossa, embora seja uma tradução para o português, isso quer dizer que a minha Bíblia é confiável. O próprio Jesus a autorizou, a autenticou. E eu não ouvi nenhum amém agora. Amém. Não é gratificante saber que quando eu leio a Bíblia, o ideal seria poder ler em grego e hebraico, né? Mas vá lá, tem traduções boas. Não é tão gratificante saber que quando eu estou lendo a minha Bíblia de manhã, no meu culto matinal, à noite, no culto familiar, eu estou lendo a palavra que Jesus também leu no tempo dele, que foi preservada por Deus e chegou ao nosso tempo, com a mesma força, com o mesmo poder? Sim, vale a pena ler a Bíblia. Encontraram também, essa é uma descoberta um pouco controversa, mas eu acho que vale a pena saber que ela existe, né? O ossuário de Tiago.
Qual Tiago? O irmão de Jesus. Aquele que escreveu a carta de Tiago. Encontraram um ossuário, era comum, né, colocar. Já acharam, por exemplo, o ossuário de Caifás. Está lá o nome dele, tudo certinho. Esse cara existiu. Mais de 40 personagens bíblicos foram provados como factuais, históricos, existiram. Vários e vários lugares. O palácio da rainha de Sabá, na Etiópia, foi descoberto. O tanque de Siloé está lá para quem quiser visitar. Um monte de lugares. Sim, você tem todo o cenário histórico montado, os personagens. O anel da rainha Jezabel foi descoberto. Eu podia citar vários achados fantásticos. Mas esse aqui também é muito interessante. É uma urna funerária, onde eles colocavam os ossos depois, né? Depois de um tempo, colocavam ali dentro os ossos de uma pessoa ali. E o comum era colocar assim, ó, o nome da pessoa e o pai. Porque não tinha sobrenome nos tempos bíblicos. Tinha assim, fulano, filho de fulano. Para dizer que era, né, alguém. Quem era esse alguém? Tipo, Bar Jonas, filho de Jonas. Ok? Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Bar é filho. Ok. Acharam uma urna com o nome Yaakov Bar Yosef. Sabe o que é Yaakov? Jacó. E no Novo Testamento virou Tiago. Tiago é Jacó. Mesmo nome. Mesmo nome não. Está diferente, mas é o mesmo, entendeu? Então está lá. Yaakov, que é Tiago, ou Jacó. Yaakov Bar Yosef. O que é Yosef? José. Parabéns, José. Mas tinha algo mais na frase, que era incomum. Estava assim, ó. Yaakov Bar Yosef Ahui, ou Ashui, de Yeshua. Yeshua? Jesus. Que é o mesmo nome de Josué, né? É o Salvador. Jacó, filho de José, irmão de Jesus. Opa! Isso foi muito diferente. Por que diferente? Porque Jesus tinha vários. Era um nome comum naquele tempo. Você sabe, até o Barrabás, né? Era Jesus Barrabás. Tinha um monte de Jesus, tipo José, João. Era um nome bem comum. Mas, se foi digno de ser colocado numa frase de um ossuário, é porque era um Jesus famoso. Agora, quais são as probabilidades de você encontrar uma urna funerária com o nome de Tiago, um Tiago que era filho de um José e que era irmão de um Jesus famoso? É quase zero, né? Assim, de não ser ele. E aí os pesquisadores até hoje entendem que é realmente a urna funerária de Tiago, o irmão de Jesus. Contrataram lá um epigrafista, porque acharam que a segunda frase poderia ser uma fraude, né? Vai que colocaram depois, acrescentaram lá, mas não. A pátina, aquela camada que recobre a pedra, é da mesma época. A paleografia, a estilo de escrita no aramaico é a mesma. A frase é do mesmo tempo. Então, temos aí uma coisa interessante. Um Tiago, que era filho de José, e irmão de um Jesus famoso. Interessante. Ou seja, quem quiser crer, tem muita evidência. Claro que Deus não força nada. Quem não quiser crer também, dá para pendurar, como diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, quem quiser pendurar suas dúvidas em alguns ganchos, vai encontrar. Mas quem quiser crer, tem abundante evidência para isso. Tá? Sobre as profecias, que é um outro assunto, né, que corrobora, confirma a palavra de Deus. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Isaías 44, 28. Lá está escrito que o general Ciro, depois rei, imperador da Medopérsia, Ciro seria o libertador dos hebreus. Lembra da história, né? Hebreus foram levados cativos pela Babilônia, por Nabucodonosor, lá para a Babilônia. Depois a Medopérsia os medo-persas derrotam lá os babilônios, se tornam um novo império mundial. Os judeus continuam por lá. E aí, na Bíblia, Isaías diz que Ciro, está lá o nome de Ciro, Ciro seria o libertador desse povo. Mas tem um detalhe. Esse texto foi escrito 200 anos antes de Ciro nascer. Sabe o que é isso? 200 anos antes de Ciro nascer, de existir, a profecia dizia que ele libertaria o povo. Isso foi tão, assim, impactante para ele, quando foi lido para ele, que ele simplesmente fez o que estava escrito que ele ia fazer. Pode ir embora.
podem voltar para a terra de vocês. Podem reconstruir o templo, podem reconstruir os muros. Aí vem a história de Esdras, Neemias, né? O decreto de Artaxerxes, tudo aquilo que a gente já conhece. Pois bem, 1879 foi descoberto lá no Iraque, onde ficam as ruínas da Babilônia Antiga, um cilindro, que está no Museu Britânico hoje, um cilindro de argila, com inscrições em cuneiforme, que era a escrita lá dos babilônios e também dos caldeus ali, né? Mesopotâmicos, uma escrita, um relato, é tipo o jornal da época, entendeu? É como se fosse o jornal da época. Um cilindro dizendo o seguinte: eu, rei Ciro, ele mandou escrever, escreve aí, jornalista da época, né? Escreva aí, secretário. Eu, rei Ciro, vou resumir o texto, permiti que os povos da além do rio, Eufrates, voltassem para suas casas, para suas terras, reconstruíssem seus templos e devolver o que pertencia aos templos para eles. Aí levaram de volta a menorá, o castiçal, levaram de volta a arca não porque ela estava escondida, né? Fake news aqui. Levaram a menorá, levaram os copos sagrados, os utensílios sagrados de volta para o templo. Qual é a chance, meus irmãos, de algo ser dito 200 anos antes, mencionando o nome, exatamente o nome, isso acontecer e ter um achado arqueológico que confirma esse relato? Só Deus consegue antecipar as coisas dessa forma. Vou citar mais um exemplo. Ezequiel 26, versos 4 e 5. Ali o profeta diz, 16 anos antes, que Tiro, era uma importante cidade fenícia, portuária naquele tempo, Tiro seria devastada, arrasada e invadida. 16 anos depois, Nabucodonosor foi até lá e destruiu uma parte da cidade. Só que o profeta tinha dito que ela ia ser devastada e as pedras da cidade iam ser lançadas ao mar e os pescadores secariam suas redes sobre essas pedras. Não aconteceu isso quando Nabucodonosor foi lá. Ele destruiu só a parte da Tiro continental. A ilha ficou lá intocada. Era até meio difícil de invadir, porque era uma ilha protegida. E aí a Tiro insular, a ilha ficou lá intocada. Talvez alguns pensassem assim, né? Falhou a profecia. Porque o profeta dos judeus disse que ia ser devastada totalmente, mas ele não devastou. Calma, o tempo continua transcorrendo e 200 anos depois, quem é que chega lá? Alexandre o Grande. Aí ele devasta tudo. Destruiu a cidade, lá a ilha, aterrou o estreito ali, hoje não tem mais ilha, está emendada, e as pedras foram lançadas no mar. Hoje, Tiro fica no Líbano. Sabe o que os pescadores fazem com aquelas pedras? Secam suas redes. Hoje, no nosso tempo. Não duvide das profecias. Se elas vêm de Deus, elas se cumprem. E Daniel 2? Que coisa fantástica, né? Eu não preciso nem explicar para vocês aqui, porque a adventista é especialista nisso, né? Daniel 2, um capítulo, traz toda a história do mundo resumida. A sucessão dos impérios. Quando eu estudei esse capítulo pela primeira vez, quando eu tinha lá meus 18 anos, eu fiquei maravilhado. Porque eu conheci a história. E a história confirma o capítulo. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Europa, pedra. Pedra é Jesus. A volta de Jesus. Pronto, está ali. E até revela a proximidade da volta de Jesus, né? Porque nós estamos naquela parte dos pés. Dedinho, na ponta do dedo do pé. É o que nós estamos na profecia. Como explicar isso, irmãos? A Bíblia é um livro comum? O que vocês acham? Alguém já leu Nostradamus? Eu já. Não tem nem como começar a comparar. As profecias, entre aspas, de Nostradamus, são cifradas, são enigmáticas, tanto é que se não se cumpre aqui, eles aplicam para outra coisa. Eu desafio você a aplicar Daniel 2 para outra coisa. Não tem como. Eu desafio você a Daniel 7 e 8. Daniel dá os símbolos. No Daniel 7 tem os 4 animais lá, Daniel 8 tem o bode e o carneiro, e depois ele diz, o bode é a Grécia. O carneiro é a Medo-Pérsia. Ele dá um nome, ele explica a profecia, você não precisa nem quebrar muita cabeça. Só que isso, séculos antes de as coisas acontecerem. Tanto é assim, que grandes cientistas que não fecharam a mente para Deus, assim como Peter Jordan também não fechou, nós percebemos isso, né? Criam
na palavra. Se você perguntasse para Galileu, vale a pena ler a Bíblia? Ele diria, mas é claro que sim. Nossas ideias científicas derivaram da palavra. Se você perguntasse para Blaise Pascal, vale a pena ler a Bíblia? Ele diria, mas é claro, eu sou um cristão. Blaise Pascal, o cara que praticamente inventou o computador. Se você perguntasse para Copérnico e vários outros cientistas que nos legaram a descoberta da ciência moderna, eles diriam, sim, vale a pena. Eu vou mostrar aqui um livro para vocês, esconder o nome. Estão vendo aí o título? As Profecias do Apocalipse e o Livro de Daniel. Alguém arrisca um palpite? Quem escreveu esse livro? Quem quer arriscar um palpite? Quem escreveu esse livro? Mark Finley? Não. Alejandro Bullion? Podia até ser, mas não foi ele, nesse caso aqui. Alguém já falou aí, eu estou só dando um tempinho a mais para outros tentarem também. Quem escreveu esse livro aqui, publicado em 1733? Antigo, né? Vou tirar a mão daqui, ó. Consegue ler? Sir Isaac Newton. Para mim, o maior cientista que já pisou nesse mundo. Outros vieram no seu, né, na trilha aberta por ele, como o próprio Einstein. Isaac Newton pesquisou tanto sobre ótica, física, matemática. Ele descobre uma ferramenta que estava faltando para suas pesquisas, que foi o cálculo. Só isso. Ninguém usava cálculo até então. Juntamente com Leibniz, de forma independente, eles descobrem o cálculo. Porque ele precisava do cálculo para continuar avançando em suas pesquisas. Esse é Newton. Mas escreveu tanto, ou até mais, talvez, sobre teologia, do que sobre física, matemática, filosofia. Quando você lê esse livro aqui, e eu devorei esse livro, ele é fantástico, parece um teólogo adventista escrevendo. Princípio, dia, ano. Não foi adventista que inventou isso aí não, viu, gente? Ah, um dia em profecia vale um ano. Pensa que a gente que inventou isso? Não, já estava aqui, ó. Mais de um século antes de Guilherme Miller nascer. Pesquisa sobre o juízo de Deus, sobre a volta de Jesus, tudo aqui. Daniel 2, certinho, ele entendeu direitinho. Algumas coisas, logicamente, que não são como a gente pensa, né? Mas em grande medida, é bem aquilo que nós, como adventistas, pensamos. Isaac Newton escreveu isto que eu vou ler para vocês agora, na página 26 desta edição aqui do livro, em português. A autoridade dos imperadores... Peter, presta bem atenção nisso aqui, Peter. A autoridade dos imperadores, reis e príncipes é humana. A autoridade dos concílios, sínodos, bispos e presbíteros é humana. Mas a autoridade dos profetas é divina e compreende toda a religião. Amém? Para Isaac Newton, a autoridade deste livro aqui é divina. E eu fico com ele. Concordo plenamente com Isaac Newton. Ok. Hebreus 1, verso 1, diz que Deus se revela de muitas maneiras, se revelou de muitas maneiras, pela ciência, pela natureza, e nós entendemos que pelo livro também. E Hebreus diz, e se revelou de modo muito especial por meio de Jesus. A pergunta agora é, e Jesus? Quem é? Quem foi? Existiu mesmo um tal de Jesus? Primeiro vamos ver o que Jesus diz sobre si mesmo, né? Temos que dar o benefício da dúvida. O que ele falava dele mesmo? Eu vou citar aqui só um verso. João 8,58. Eu gosto muito desse verso em comparação com Êxodo 3,14. Por quê? Porque em João 8,58 Jesus fala assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembram desse texto? Quando ele fala isso, o que quase aconteceu depois? O que quase aconteceu com ele? Quase foi apedrejado pelos líderes judaicos. Por quê? Porque eles entenderam muito bem o que ele estava dizendo. Não só pela loucura de dizer que antes de Abraão existir, ele existia já, porque Abraão, quanto tempo antes Abraão já tinha morrido? E Abraão morreu idoso, Jesus tinha ali por volta de 30 anos, era um jovem. Como é que um jovem chega ali na frente de todo mundo e fala, antes que Abraão existisse... Como assim, meu amigo? E tem mais, eu sou. Ah, não, peraí. Aí pegaram pedra e já iam matar Jesus. Apedrejamento era para quem? Na lei judaica. Adúlteros, blasfemadores.
Jesus estava dizendo uma blasfêmia. Se ele não fosse Deus, realmente seria uma blasfêmia. Por quê? Porque a expressão grega ali, ego eimi, ela remete à expressão hebraica ani-hu de Êxodo 3,14. Moisés está ali diante de uma sarça, de uma plantinha, de um arbusto, que estava pegando fogo, mas não se consumia. Falando com Deus, Deus o chamando para o ministério de profeta e libertador do seu povo lá do Egito. E aí Moisés fala, mas qual é o teu nome? Em outras palavras, né? O que eu digo para eles? Que Deus que me mandou libertá-los? Aí como que Yahvé, Adonai, o Eterno, se identifica para Moisés? O eu sou. Não é o eu fui nem serei, ele é. Deus ele é o Eterno. Eu sou, Anihu. No grego, ego eimi. Como Jesus se identificou lá em João, e em outras muitas vezes em que ele dizia, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. Todas as vezes que ele disse, eu sou, quando você lê a Bíblia, saiba que ele está dizendo, eu sou Deus. Porque é o mesmo eu sou do Êxodo. Pegou? Os judeus pegaram. Quiseram apedrejá-lo. Te fazes Deus. Como tu, sendo homem, te fazes Deus. Então, qual é o testemunho de Jesus com respeito a si mesmo? Ele é Deus. Aí vem o grande escritor, ex-ateu, C.S. Lewis, e diz o seguinte, com Jesus não há meio termo. Ou você o descarta como um doido, com perdão da expressão e com todo o respeito a Jesus, o meu Salvador, ou você o descarta como um doido, lunático ou impostor, ou você aceita o que ele disse. Meio termo tipo, ele foi um revolucionário. Não dá. Ele foi um sábio. Que sábio teria a sabedoria de dizer, eu sou Deus? Se eu chegasse aqui hoje de manhã, agora, aqui nesse momento, e dissesse, irmãos, eu tenho uma revelação para fazer para vocês. Presta atenção, irmãos. Eu sou Deus. O que vocês fariam comigo? Interna. Michelson não está bem da cabeça. É óbvio. Jesus não pode ser apenas um sábio. Jesus não pode ser apenas um filósofo, como alguns querem, né? Querem domesticar Jesus, colocar numa caixinha. Jesus não pode ser tampouco apenas um profeta, porque nenhum profeta jamais disse, eu sou. Eu sou Deus. Todos apontaram para o Messias que viria, todos. Então, ou você larga essa coisa de cristianismo, abandona Jesus como um louco, ou você abraça e entende e aceita o que ele disse sobre si mesmo. Eu sou Deus. Deus encarnado, Deus feito homem, Deus que veio para este mundo como a esfera foi ao mundo dos planos. Deus infinito, multidimensional, que se fez um bebezinho, que coisa maravilhosa, para crescer como ser humano, viver como ser humano e morrer menos do que como ser humano, como um malfeitor, como se fosse um malfeitor. Esse é o nosso Deus. Não é o Deus distante da crença dos pagãos. Não, Deus não se envolve com os vivos, como disseram lá os magos de Babilônia. Os deuses até podem saber o teu sonho, ó rei, mas eles não se envolvem no mundo dos vivos. Aí Daniel vem e diz assim, existe um Deus no céu, e ele se envolve no mundo dos vivos. Ele revelou para você, ó rei, o sonho, e ele veio ao mundo, pisou no solo deste mundo, só sentiu fome. Deus sentiu fome. Ele que criou todas as plantações. Deus, criador das fontes das águas, sentiu sede. O Deus que criou você para ser feliz eternamente sentiu depressão, tristeza, abandono, frustração. Ele te entende. Porque ele se fez como um de nós. Jesus existiu. Tem tantos testemunhos extra-bíblicos, né? Escritores romanos, irmãos, escritores romanos escreveram sobre Jesus, sabiam disso? Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, lá no livro Antiguidades, ou História do Judaísmo, né? Eu tenho lá em casa o livro, é um livro bem volumoso, interessante. Flávio Joséfo diz, existia um Jesus, e ele fala mais, acreditavam que ele era o Messias, fazia milagres. Literatura fora da Bíblia atestando que Jesus existiu. Tanto é que hoje não há praticamente ninguém, só os mal informados, ninguém que negue o Jesus histórico. É muito complicado negar isso. Se negar isso, vai ter que negar Alexandre, que foi um testemunho muito posterior, né?
Mas nós temos assim relatos fora da Bíblia atestando que Jesus existiu. Se ele foi Deus, aí é uma questão de fé e de aceitar o que ele disse sobre si mesmo. Mas a existência de Jesus é inegável. E o que Jesus falou sobre a Bíblia? Lembram? Lembram? Certa vez ele falou assim, né? Santifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Onde é que está isso? Povo da Bíblia, onde é que está isso? Parabéns, irmã. Amém. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, que para nós é Deus, disse que a Bíblia é a verdade absoluta. Até porque ele mesmo disse de si mesmo o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, onde é que está isso? Opa! Onde é que está isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso aí. E outra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde é que está isso? João 8,32. Parabéns. A gente tem que estar tudo aqui, ó, afiado. Né? Temos que estar afiados. A Bíblia fala que Jesus é a verdade, Jesus diz que ele é a verdade, e como a Bíblia é testemunha de Jesus, ela só pode ser a verdade. Percebeu? A Bíblia é a verdade revelada por Deus. Mas eu poderia encerrar, e eu vou fazer isso, com o último dos argumentos que para mim é tão poderoso. Esse livro aqui, quem lê com o coração e a mente abertos, não fica o mesmo. Ela transforma vidas. E se nós tivéssemos tempo, a gente podia passar aqui e fazer uma vigília agora. Eu chamaria aqui à frente pessoas que eu estou olhando agora aqui, eu conheço. Eu sei da vida de vocês. Alguns aqui eu sei o que eram antes de se converter. E estou vendo agora aqui pessoas transformadas por Jesus. Eu poderia falar de mim mesmo, vocês me conhecem. Da minha juventude, da minha infância, quem eu era e quem eu me tornei. Nunca fui ateu, mas cheguei a quase. Cético, duvidando de muita coisa, quando Deus me encontrou. Histórias maravilhosas, histórias de pessoas. Eu conheci, um desses me tratou 2 vezes, enfermeiro do Hospital Adventista. Ele era um presidiário perigoso no passado, quando jovem. Hoje é um dos enfermeiros mais queridos do Hospital Adventista. João Trindade. Procura na internet o testemunho dele. João Trindade. Como isso é possível? Existe poder nessa palavra. Vale a pena ler a Bíblia, irmãos? O que vocês acham? Faça o teste. Se tudo isso que eu falei aqui hoje, nesse momento, não corresponde à realidade, faça o teste por você mesmo. Peter Jordan, faça o teste por você mesmo. Eu convido você a ver com os próprios olhos. Vale a pena ler a Bíblia. E depois de você lê-la por um tempo, com a mente e o coração abertos, com oração, porque você tem o privilégio de pedir ao autor da Bíblia que ajude você. Como eu queria ter tido o privilégio de poder sentar com alguns autores que eu admiro muito e perguntar para eles: escuta, você escreveu essa página, esse conceito, pensando no quê? Mas já estão mortos. Já estão mortos. Não posso perguntar. A Bíblia é diferente. O autor da Bíblia, o verdadeiro autor por trás dos autores, está vivo. Eternamente vivo, é o Espírito Santo de Deus. É a terceira pessoa da divindade triuna. Ele está vivo. E você pode pedir ajuda para ele. Senhor, tu que escreveste por meio de homens, me diga, eu quero entender esse texto direitinho, me ajuda. Você acha que não vai ajudar? Todo aquele que vai até a Bíblia com o coração aberto, a mente aberta, disposto a aprender com humildade e pede a Deus ajuda, vai ser ajudado. E mais, vai ser transformado. Eu já contei para vocês que na minha juventude eu era viciado em livros de ficção científica, em histórias em quadrinhos e essas coisas, né? E para começar a ler a Bíblia não foi fácil. Eu não gostava. É um texto mais pesado, é antigo, milenar, né? Mas eu comecei a pedir para Deus: Senhor, me ajuda a entender, a gostar, porque eu entendo que é a tua palavra. Eu já entendia isso. E o milagre aconteceu. Hoje eu não consigo passar um dia sem ler a Bíblia. Reavivados por sua palavra, que projeto maravilhoso. E eu estou assim, já é a terceira fase. Já estamos há 10 anos lendo a Bíblia 3 vezes. Um capítulo por dia. De forma calma, com oração, refletindo. Eu consulto alguns comentários. Depois eu escrevo um resumo de cada capítulo. Que coisa maravilhosa.
Você passa o dia pensando naqueles textos, eles passam a fazer parte da sua vida de um jeito que você quase vira uma Bíblia viva. Esse é o milagre. Não adianta ter lá na estante, ter em casa, ter no celular. Você tem que tê-la aqui e aqui. Aí esses conceitos, essas verdades vão permeando a sua vida e vão transformando você. Num processo que dura toda uma vida, é claro. A Bíblia é um poder à nossa disposição que a gente mal compreende. Ela é como Jesus, né? Porque Jesus ele era Deus, é Deus e se fez homem, essa amálgama misteriosa. A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana, no estilo humano, para a gente entender. É uma amálgama maravilhosa também. Ela parece com Jesus nesse sentido, de ser divino-humana. E é um presente de Deus. Certa ocasião, e aqui eu encerro com esse texto, João 5,39, Jesus estava sendo confrontado ali pelos líderes judaicos, fariseus, e ele os repreendeu com uma fala que é um conceito tremendo. Ele disse assim para os fariseus: vocês examinam as Escrituras, porque pensam que elas têm a vida eterna. E tem mesmo, claro. Mas não querem vir a mim, que sou a vida eterna. Elas testificam de mim. É um texto que a gente usa como um imperativo, mas não é, é uma explicação, na verdade. Mas tem uma verdade ali. Qual é a verdade? A Bíblia testifica de Jesus. Vocês estudam a Bíblia porque pensam que elas têm a vida eterna. Mas não querem vir a mim, que sou a vida eterna. Elas testificam de mim. Do Gênesis até Malaquias. Elas sempre testemunharam de Jesus. E de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento testifica de Jesus. O principal objetivo pelo qual nós temos que ler a palavra é para encontrar o Jesus da palavra. Eu amo a palavra de Deus e por causa dela e por causa de muitas outras coisas, eu amo o Deus da palavra. Então você deve buscar Jesus em cada texto, em cada palavra, em cada parábola, em cada profecia. Ele está ali de alguma forma antecipado, anunciado, revelado. E de modo explosivo nos evangelhos, no Novo Testamento, quando nós temos então o cumprimento das profecias. Vale a pena ler a Bíblia? Como vale? Vale a pena demais dedicar tempo, porque pensa comigo, se ela é a palavra de Deus, qualquer outra coisa é menor do que ela, concordam? É menos importante do que ela. Eu gosto de ler muitos livros, leio muitos livros por ano, textos e artigos, mas nunca eles estão acima desse livro aqui, nunca. Porque se ela é a palavra de Deus, todos os nossos esforços têm que ser feitos no sentido de lê-la o quanto mais pudermos, enquanto temos tempo e liberdade para isso. Eu não teria coragem de deixar num canto um livro que eu tenho certeza ser a revelação de Deus em linguagem humana. Não teria coragem. Porque é algo supremo, sublime, maravilhoso. Então, eu termino dizendo para vocês, irmãos, e para você, Peter, Jordan, cara, gente boa, leia a Bíblia e você vai se surpreender. Vale muito a pena ler a Bíblia. Você já crê em Deus, agora creia na revelação desse Deus para você. Esse é o meu convite. Deus nos ajude a ter mais motivação para ler esse livro. Alexandre e esposa, leiam desde cedo para o pequeno João a Bíblia. Desde cedo. E façam dela o assunto constante na casa de vocês. Culto diário. Ele vai crescer, daqui a pouco ele já vai estar entendendo melhor as coisas. Então faça ali um culto pequeno, curto, simples, mas façam. E sempre coloquem na mente dele textos da Bíblia. Ele vai crescer e mesmo quando for grande, não vai se esquecer dessas palavras. Eu quero convidá-los a fazer uma oração neste momento. Não é bibiolatria, por favor. A Bíblia não tem que ser adorada, reverenciada, tem que ser lida. Deus é que tem que ser adorado. Mas eu quero que você pegue a sua Bíblia agora aí e segure-a bem pertinho do seu coração, como eu estou fazendo aqui agora. Segure aí a sua Bíblia. Perto do seu coração. Isso é simbólico, né? É um gesto simbólico. Mas é um momento de dedicação, de compromisso com Deus, sim, com certeza. Quer ficar em pé comigo? E aí depois a gente já canta o hino de encerramento para a despedida, já está quase na hora de a gente ir para casa mesmo. Então fique em pé comigo aqui.
E nós vamos orar então a Deus, agradecendo por esse presente maravilhoso e pedir que Ele nos faça mais dedicados a estudá-la e a colocá-la em prática em nossa vida. Feche os olhos. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse presente imensurável, incalculável, que é a Bíblia Sagrada. Quantas pessoas dedicaram tempo para escrevê-la, traduzi-la, imprimi-la? Quantas pessoas deram a vida por esse livro? Quantas pessoas para pregar sobre esse livro também se sacrificaram? E neste momento nós queremos que Tu coloques em nós esse espírito de reverência para com a Bíblia e esse desejo de estudá-la todos os dias, compreender sua mensagem e colocar em prática em nossa vida. Eu oro, Senhor, por todos esses que estão comigo aqui agora segurando a Bíblia com carinho, com respeito, mas oro também por aqueles que vão depois assistir à gravação deste culto, desse sermão, que essas pessoas também tenham essa mesma motivação de Te conhecer mais e mais por meio do Teu livro. E eu oro de modo específico por esse jovem, o Peter Jordan, para que ele possa encontrar a resposta para a pergunta que ele fez lá no Twitter. Será que vale a pena ler a Bíblia? Que ele possa perceber que sim, vale muito a pena. Que ele possa estudar a Bíblia dele, lê-la e ser também abençoado por essa leitura. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos um restante de sábado feliz. Em nome do Senhor Jesus. Amém.